E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbis. Primeiro jogo no Morumbis pela Copa do Brasil com a estreia de Mike, o menino lateral direito, joia da base que destruiu na Copa São Paulo. Vamos ver como vai sair no time principal. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 25 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Se bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, escalação, muita coisa. Créditos direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Funda, chega mais, Mar. Quero saber como que o técnico Crespo está preparando o time para o jogo de quinta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Bora lá então passar as informações para você, Michele. Eu tô aqui então em frente ao CT da Barra Funda. Vou pedir até pro Thomas Jefferson, o Gabriel que também tá aqui comigo hoje, mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que tá o trânsito e tudo mais aqui no CT, enquanto eu vou falando para vocês que o elenco se reapresentou hoje de manhã, depois da vitória contra o Fluminense no domingo. Ontem teve folga, como a gente falou aqui no Gazeta Esportiva. Hoje teve a reapresentação e daí aquelas atividades que a gente já conhece. Mas tivemos uma grande novidade, que foi a presença do Lucas no gramado, mas ainda sob supervisão da preparação física. Não é mais com a supervisão da fisioterapia, já deu um passinho a mais na transição para voltar aos gramados. Ele é esperado agora no início de agosto, então mais ou menos aí uma semaninha para voltar às atividades. Ele que desde o dia 6 de maio não joga, passou por um procedimento ali no joelho no último dia 18 de julho, para de fato estancar de vez esse problema no joelho direito dele. Então essa é a grande novidade do dia. Inclusive, gente, o São Paulo iniciou aqui no início, começou no início do ano e vem passando e pretende fazer com o elenco profissional masculino um mapeamento genético. As meninas da base, os meninos da base, também o futebol feminino já estão passando por isso. É um mapeamento genético aí, em parceria com o laboratório, para ver como é que os treinos podem ser mais personalizados, inclusive prevenir algumas lesões. Acho que aqui no São Paulo isso vai ser bem interessante. Mas voltando a falar sobre o jogo de quinta-feira, o técnico Hernan Crespo não vai poder contar com certeza com dois atletas que estão atuando normalmente. Um deles é o Ferrarese que levou cartão vermelho, foi expulso contra o Náutico no último jogo da Copa do Brasil há mais de 2 meses, então vai ter que cumprir a suspensão. E o Juan Dineno, que não vai poder jogar com a camisa do São Paulo na competição enquanto o São Paulo estiver ainda na Copa do Brasil, porque ele jogou por 12 minutos com a camisa do Cruzeiro no jogo da terceira fase. Se ele tivesse jogado primeira e segunda fase, podia jogar pela nova regra da CBF, mas como era um jogo de terceira fase, por mais que tenha sido apenas 12 minutos, ele não vai estar à disposição do Hernan Crespo. Outra coisa que chama atenção é, sem Ferrarese, o Hernan vai ter apenas 3 zagueiros, vamos dizer assim, do elenco profissional à disposição. Como ele utiliza um esquema com 3 zagueiros, será que não vai colocar mais ninguém no banco? Será que ele vai mudar a formação que ele costuma utilizar? Porque ele só vai ter a Arboleda, o Alan Franco e também o Sabino aí à disposição, já que o Ferrarese estará fora para cumprir suspensão. Pensando ainda nesse elenco curto, o Mike, jogador lateral direito de 20 anos, deve ser relacionado, pode inclusive começar a jogar para dar um descansinho aí para o Cédric Soares, que vem jogando todos os jogos do São Paulo desde que o Crespo retornou. Então, o Mike, isso foi o próprio Crespo quem disse na coletiva de imprensa no último domingo, que a depender da evolução dele, que ele está no profissional mais ou menos uns 4, 5 dias, voltando de lesão, pode ser então titular ou então fazer aí, entrar em algum momento para dar um descanso para o Cédric. Tá certo, gente? Essas são as informações do São Paulo, essas informações iniciais. Amanhã pela manhã o São Paulo também treina aqui no CT para finalizar essa preparação e chegar com tudo embalado por esses resultados recentes positivos para esse jogo de ida da Copa do Brasil. Tá certo, gente? Eu volto com vocês por aí. Obrigada, Marina. E aí, vai fazer falta o Ferrarese e o Dineno para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Especificamente o Dineno e o Ferrarese. Hoje os elencos do futebol brasileiro, salvo talvez o Flamengo, que tem um elenco real, qualquer outro time aí, ele consegue montar um grupo de 11 jogadores.
Aí a qualidade, os jogadores que vão no banco não são da mesma qualidade dos titulares. Normalmente é assim. E isso, de certa forma, impacta. E o futebol brasileiro tem essa peculiaridade, né, Chico? E o São Paulo, obviamente, vai sofrer. Mas como adversário é o Atlético Paranaense, que não é o Atlético dos últimos anos, é um Atlético que não vem bem, é um Atlético que vem na Série B, mesmo com essas alterações, essas improvisões que talvez o Crespo tenha que fazer, acho que o São Paulo, na quinta-feira, encaçapa mais uma para sua tristeza, Chico Lang. Não, para minha tristeza não. Você está querendo secar o São Paulo desde domingo? Eu quero que o São Paulo chegue o mais longe possível. Olha para mim, deixa eu ver. E pegue o Corinthians na final. Tá bom. Aí vai ser um jogo São Paulo e Corinthians e vem o dia da vingança, né? Tá Porque certo. aí vai valer. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, querido Garrafa e Michele. Eu acho que o Lucas não está fazendo falta nenhuma para o São Paulo, hein? Fazendo falta nenhuma. Que o Crespo montou um esquema em que o jogo está rápido, objetivo e rolando, fluindo. Né? Então, mas não é muito cedo para falar isso? Você não pode abrir mão, você não pode abrir mão, Chico. Bobadilha e Alisson. Ok, mas você não pode abrir mão dele. Mas quando ele voltar, vai ser um problema para escalá-lo. Vai colocar em lugar de quem? Essa que é a grande pergunta. Só se ele mexer no André Silva lá na frente, ao lado do Luciano. Para isso, o São Paulo tem um técnico, né? Você não pode abrir mão de um bom jogador que vai levar a qualidade do seu time, Chico. Mas não está fazendo falta nenhuma, não está. Que bom. Uma bobeira, né? Exato. E a pergunta é aquela, vai poupar ou não vai poupar? Cara, eu acho que não tem... A questão do poupar é não ter muito reserva para colocar, né? Então, vamos lá. Não dá para começar pela zaga. Se quiser manter o esquema com 3 zagueiros. Já não dá. Não dá. Sem Ferrarese. Teria Arboleda, titular. Alan Franco, titular. Sabino, quase titular. É o único reserva. E molecada da base? Vai querer colocar... Pra zaga? Não, pra zaga. Nem treina com o Crespo. O Crespo não levou nenhum zagueiro da base para o banco reserva até agora. Aliás, isso é curioso, né, no São Paulo, porque até ontem, não, porque a base, porque tem que usar a base, não sei o que. Era bom assunto, né? Ganhou 3 jogos, ganhou do Corinthians. Agora ninguém lembra. Se empacar 2 vezes, vocês vão ver. Mas é que também já ficou claro, ainda na época dos Brasil, o cara da base vai jogar para ser vendido por qualquer quantia no mês seguinte. É, sim, verdade. A grande esperança rompeu o ligamento cruzado. O Ferreira não está treinando do jeito que ele treinava. Até que o torcedor vai levar uma faixa. Não coloquem a base. Não usem a base. Não usem a base. Não usem a base. Bom, eu acho que a questão é também você colocar em perspectiva o adversário, né? Assim como foi o adversário anterior, que era o Náutico. O São Paulo, em tese, deu sorte nos sorteios de não pegar nenhum time da primeira divisão até agora, né? O Atlético. O Atlético é um adversário... O Marcinho falou da Arena da Baixada, talvez o adversário extra Paraná que o Atlético Paranaense mais odeie é o São Paulo, desde a final de 2005, que o São Paulo tirou o jogo da Arena da Baixada e tudo mais. Tem um monte de coisa, Petralha era contra o Juvenal, aquela coisa, né? O Petralha está de volta. O Paulo ficou muito tempo sem ganhar lá dentro, lembra? Então, exato. Mas é um adversário hoje de Série B que vive dificuldade na Série B. Está um caos. Um caos administrativo não é como o do Corinthians, porque não tem um rombo financeiro, mas o caos político é até parecido. E o Atlético... Em virtude da falta de oxigenação de liderança. Claro, e você vê, né? Era uma coisa impensável. Não tem tudo? Dinheiro, estrutura, estádio. Tudo. Não tem tudo? A Série B está no meio sócio, da Série B. Tem tudo. Claro que a prioridade do Atlético é voltar para a Série A. Então, como nós estamos falando, quem vai poupar? Talvez o Atlético poupe. Também, né? Sobretudo porque a prioridade não é... se o Atlético eliminar o São Paulo, ele tem que eliminar mais 3 grandes para ser campeão da Copa do Brasil. Na Série B, ele está a poucos pontos do G4, mas está numa campanha muito decepcionante. Curitiba está no G4, por exemplo. O Atlético tem... sabe o time que está com tudo na Copa do Brasil? Fora esse clássico aqui que a gente viu que é uma... Com tudo na Copa do Brasil. Está o Inter de Porto Alegre. Depois você vai entender a mobilização do Inter. Por quê? Porque o Inter não vai jogar com o Fluminense, né? Não vai ganhar o Brasileiro. Na Libertadores, ele tem o Flamengo na próxima. Então, o torneio dele, a mobilização em torno do confronto da Copa do Brasil é muito grande. A do Atlético Paranaense não é como já foi algum dia. Também. Então, talvez o Atlético também seja diferente do que está sendo. Jogou contra o América de Minas no final de semana. Foi 2-2.
vem sendo na Copa, na Série B, vai ser diferente a escalação na Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo tem que... Poupar é arriscar, não é rifar. São coisas diferentes. Você não tem 2 Lucianos, você não tem 2 Arboledas, você não tem 2 Marcos Antônios. Se você tira esses 3 jogadores do time, o São Paulo não joga. Pode ser o Rinos Michel, né? A Favela está num lugar legal, porque a obrigação do São Paulo é eliminar um time de Série B na Copa do Brasil. Claro, evidente. Assim como era o Náutico. Entendeu? Não, assim tá lá. Como era o Náutico. Tá certo. É isso. Assim como era a questão do Náutico. Mas então, o Náutico, só tô pegando... O Náutico provocou uma desgraça depois. Exato, o Náutico derrubou o treinador. O efeito cascata do Náutico. Né? Até o Náutico, até machucar o Marcos Antônio... Invicto na Libertadores, invicto na Libertadores, tinha perdido um jogo no Brasileiro do Palmeiras. Na última bola. É que a galera esquece. Acho que até o Náutico, o São Paulo tinha perdido um jogo no Brasileiro na última bola do Vitor Roque. Depois o Náutico degringolou. Machucou mais gente. E aí o São Paulo se perdeu. E acho que, como não fez a opção lá atrás de poupar na Copa do Brasil, volta a questão agora diante de um outro treinador. Aí nós vamos ver qual que é a autonomia e qual é a concepção do Crespo em relação à Copa do Brasil. E a gente vai colocar os números do Crespo, só que responder aqui quem é ele? Ricardo Jordão, que fala, âncora, algum jogador do São Paulinho está reclamando do sintético do Atlético Paranaense? O jogo é só na volta, né? Só na volta. Dessa quinta é do Morumbi. A última pessoa que reclamou do sintético do Allianz... Foi o Abel Ferreira. Se chama Abel Ferreira, por um acaso técnico do Palmeiras. Viu, meu querido? Bom, mas isso pouco importa agora. Olho na tela com os números do Crespo nos 5 primeiros jogos, de acordo com o SofaScore. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 67% de aproveitamento, 8 gols marcados, 1,6 por jogo, 5 gols sofridos, 1 por jogo, ainda é grande. Grandes chances criadas, 13, chances grandes cedidas, 5, finalizações por jogo, 13,4, finalizações sofridas por jogo, 12,6. Esse o desempenho do Crespo desde que ele chegou. O que você ia falar, Vessa? 67% é tipo G4, sabia? G4. Mas é que o extrato é curto, né? Curto, mas enfim, é um baita aproveitamento alto. Não, só queria dizer que a minha dúvida nessa linha que o Arnaldo está dizendo, como o Atlético Paranaense está encarando isso. Ele hoje é o 11º da Série B. 11º. E ele está a 5 pontos do 4º colocado, que daria a volta à Série A. Para um clube com a estrutura que tem, enfim... Acabou o primeiro turno agora, né, Vessa? A Série B fechou 19 jogos agora. Com a estrutura que esse clube tem e tal, ficar longe da Série A... Cara, a Série B é cota 0 de TV e a Série A é quase 200 pau. É um negócio, é uma estratosfera de diferença. Então, se o Atlético fica mais um ano... Então, eu não sei até que ponto o clube vai falar, não, essa Copa do Brasil é o seguinte, como ele sempre tratou, lembra? Como ele não tinha chance na Série A de título, ele usava Sul-Americana e Copa do Brasil como foco, porque ele sabia que não corre risco no Brasileiro. A coisa inverteu, é o primeiro ano que ele está na Série B. A prioridade é subir, não é? Então, porque... Aumenta a responsabilidade do São Paulo. Eu acho também. Eu acho que se ele tiver que cuidar de jogador contra o São Paulo para ter os caras no final de semana, eu acho que ele vai jogar no final de semana. Ele precisa ganhar, ele tem que somar ponto. Concordo com o Vessa. Agora, tem trauma? Tem? Se o São Paulo não passar. Sim, tem, claro. Tem. Mas depende como o clube encarar. Como encarar. Não. Você põe em reserva os 2 jogos, mas não é um impacto? Claro. Os 2 titulares? Sim. Eu acho que depende. Não precisa. Gente, depende pra gente. Pro torcedor, se não tá nem aí. Não é possível colocar reserva. O time de reserva. O São Paulo não tem time reserva. A gente parou no meio, a gente parou na zaga. Então. Agora, assim, se você poupa esses 3 principais jogadores, por exemplo, você dá um sinal. Olha, isso não é tão fundamental pra mim. Eu acho que é outra coisa. Lembrando que daqui a 15 dias tem uma coisa curiosa. O principal jogador do Atlético é o artilheiro da Libertadores pelo Atlético Nacional de Medellín. O principal jogador do Atlético Paranaense hoje é o Viveiros. O Atlético investiu no time dele muito mais do que o São Paulo, mesmo estando na Série B. Esse Viveiros jogaria no São Paulo com o pé nas costas. O Atlético ainda continua tendo dinheiro, mesmo na Série B. Porque então, tinha um colchão ali, claramente ele guardou. O Viveiros fez 2 gols contra o América, é muito bom jogador esse jogador.
ele não enfrentará o São Paulo pela Libertadores, mas enfrentará pela Copa do Brasil. Essa é uma curiosidade. Aliás, o Atlético contratou 2 jogadores do Atlético Nacional de Medellín, esse Viveiros, que é muito bom, e um zagueiro que era reserva lá do time colombiano. Mas tem ainda lá o Esquivel, que todo mundo queria, lateral esquerdo, o Zapelli, e um monte de jogador que já passou pelo São Paulo, né? O Léo Pelé, o Patrick, aquele mesmo. Tá e o comandante é o Dair Hellman. Né? E como o Vessone falou, a campanha na Série B é completamente decepcionante, é traumática. Sim. Né? Então você acha que tem trauma? Claro que tem. Mesmo que fala, não, a gente não quer muito. Porque para nós, gente, a gente entende a circunstância. A flanela roda. A gente passa a flanela quando tem que passar. Quando você olha que, puxa, tá dificuldade, muito jogador suspenso, a sequência de jogos é muito grande, o Crespo acabou de chegar. A gente entende essa coisa. O torcedor, a maioria, não entende, mesmo não quer saber. saber. De mel, do Crespo e tal. Vamos pegar o que foi o ano passado. Não quer saber. Foi o ano passado. O São Paulo tinha a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e a Libertadores contra o Botafogo. O São Paulo perdeu a Copa do Brasil, ninguém nem olhou, porque os 2 jogos da Libertadores eram na sequência. Aí perdeu as 2. Aí, o que acontece para o São Paulo, entre Libertadores e Copa do Brasil, acho que não tem discussão. Em todos os tempos não tem discussão. Para o São Paulino não tem discussão. A questão é que logo depois do Atlético Paranaense tem o Atlético Nacional de Medellín. Então, não dá a parada é comprometer a Libertadores por causa desses 2 jogos. E ter que lidar com a pressão em cima do treinador se a direção não for clara com o seu torcedor, e não será. Tá, mas o meu ponto é o seguinte, aí vou ao Vessa, e a vocês também. Vamos supor que o São Paulo caia fora, seja eliminado pelo Atlético Paranaense. A pressão sobe para a Libertadores. Com os titulares? Sei lá, ou com reserva, não importa como. Tá. Essa lua de melzinha que tá desenhada aí, não, porque o Crespo, porque ele é demais, porque vamos mirar o G5, não sei o quê. Dá. Não importa como o São Paulo encare, vai dar uma chamuscada, não vai? Não, porque se você jogar com os titulares e cair, pode dar. Com os reservas ou com metade dos reservas, a própria instituição está passando para o torcedor. Sim. Calma, tá bom. Nós não priorizamos. Não adianta você se desesperar. A gente tem 2 cuidados, os outros são outros 2. Eu acho que o torcedor vai absorver melhor. Só que se você começa de 1 a 11, quinta tem que ganhar. 1 a 11 vai ter que ganhar. E se dá ruim lá no Libertadores, depois? Que é o que ele explicou. Deu ruim depois, paciência. Aí acaba a lua de mel também. Aí pode ser. Claro. Aí vai ter só o brasileiro para não cair. Exato. Meus amigos, do São Paulo que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense na quinta-feira, se eu não me engano, com a bela novidade do Mike, que foi o Crespo foi até perguntado sobre ele na coletiva do jogo contra o Fluminense agora, final de semana, e ele falou que sim, provavelmente o menino deve ser utilizado como titular e que não foi utilizado ainda porque acabou se lesionando e até então tinha feito poucos treinos com a equipe titular. Pro jogo de quinta-feira, algumas coisas podem mudar. Tanto o lateral direito, que pode ser esse menino, o Mike. Provavelmente também deveremos ter talvez o Tapia de titular, talvez o Rodriguinho de titular, o Wendel de titular. Não se espantem se até a formação for alterada. Ao invés de ele jogar com 3 zagueiros, ele jogar apenas com 2 zagueiros, a linha de 4. Por conta que o Alan Franco vem saindo muito exausto dos jogos. E, se eu não me engano, o Ferrarese está suspenso porque ele foi expulso naquele jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então, assim, vai ser um time mudado. O Crespo deve fazer algumas alterações, mandar, não vou falar um mistão, mas uma boa base titular. Creio eu que Marcos Antônio e Bobadilla devem continuar sendo os volantes titulares. O Rodriguinho, acho que deve ganhar uma oportunidade nesse time titular. Ele entrou bem no jogo contra o Fluminense agora no final de semana. E o Crespo, ele precisa dar um respiro para esse time que precisou jogar a vera com os principais jogadores desde o jogo do Flamengo até o jogo contra o Fluminense. Porque o São Paulo estava na posição desesperadora do Campeonato Brasileiro
Não era vergonha admitir isso. São Paulo tava assim, numa posição que eu particularmente não esperava o São Paulo ter um salto de desempenho tão rápido e tão alto. Mas também eu não quero me iludir tanto, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, o São Paulo ganhou do Juventude, que é um time de zona do rebaixamento. O São Paulo ganhou do Corinthians, que é um time bem desorganizado em todas as áreas. Empatou com o Red Bull Bragantino, que sim, aí foi um puta resultado. E ganhou do Fluminense, que vem na 4 derrotas seguidas. O time vem definhando no Campeonato Brasileiro. Isso desmerece as vitórias do São Paulo? Não. Eu não tô aqui desmerecendo isso. Até porque, quem é meu inscrito sabe que eu sempre disse isso. Acho que quando o São Paulo pega adversários que, ao meu ver, é pior do que ele, o São Paulo precisa ganhar. E ganhar bem. Como ganhou? Ganhou bem do Corinthians, ganhou bem do Fluminense, ganhou sem sustos do Juventude e empatou com o Red Bull Bragantino num jogo muito de igual para igual. O São Paulo poderia ter ganho aquele jogo, como o São Paulo poderia perder. E o Red Bull Bragantino tá lá em cima na tabela do Brasileiro. O São Paulo ainda terá desafios maiores, mas esse início do Crespo, o São Paulo teve um salto de desempenho, e aqui eu não tô falando nem de resultado, do São Paulo ter vencido. Tô falando de desempenho, de como o São Paulo construiu os resultados. Porque, assim, durante muito tempo, a gente viu o São Paulo ganhando alguns jogos, assim, na bacia das almas, no desespero, no meu Deus do céu, o que é isso? Ganhando jogos estilo Corinthians, mais na sorte do que no juízo. Nos últimos jogos do São Paulo, ao comando do Crespo, o São Paulo venceu e convenceu. Fez um excelente jogo contra o Corinthians, fez um jogo ainda melhor contra o Fluminense, fez um jogo sem sustos contra o Juventude e fez um jogo muito de igual para igual contra o Red Bull. Isso é fato. Isso não é opinião, isso é fato. O São Paulo venceu e convenceu nos seus jogos e o São Paulo fez um jogo de igual para igual com o Red Bull Bragantino. Ah, mas fazer um jogo com o Red Bull Bragantino hoje é um time de alto de tabela. É um time que já vem organizado há muito tempo. O São Paulo ainda está se organizando. O São Paulo ainda está sem os seus principais jogadores. O jogo agora de quinta-feira na Copa do Brasil é mais um jogo onde, ao meu ver, mesmo com algumas mexidas no time, eu acho que ele deve entrar talvez com André Silva e Tapia, dar um descanso para o Luciano. Rodriguinho deve entrar nesse time, mesmo com algumas poucas mexidas. O São Paulo, ao meu ver, tem sim a obrigação de vencer e encaminhar o resultado da Copa do Brasil. Você meter uns 2-3-0, você encaminha o resultado e no jogo de volta você pode jogar pelo resultado, sentado no resultado. Se você mete 3-0 no Atlético Paranaense, no jogo de ida, você vai tranquilo pro jogo de volta. Você vai poder poupar, você vai poder descansar alguns atletas. Lá você empata por 1-1, empata por 0-0, acabou. Tá classificado para a próxima fase. E nós temos que lembrar também, a Libertadores está chegando, a Libertadores está batendo na porta. O São Paulo ainda sem o Moscar, o São Paulo ainda sem o Lucas. Pelo menos não tem mais ninguém machucando. Mas para isso acontecer, o Crespo precisa começar a dar um descanso para esses jogadores. Começar a dar alguns minutos para jogadores do banco de reserva, para esses caras irem pegando o ritmo, indo pegando o estilo de jogo. Mas, ao meu ver, o Crespo é um cara muito inteligente. Deu para ver que... Eu não sei como vocês gostam de assistir os jogos, mas eu sou um cara muito observador e esse time do São Paulo vem repetindo alguns padrões desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. Padrões ofensivos, ataque pela esquerda, infiltração dos volantes pela esquerda, descida do Luciano pro lado direito. É um time que repete muito estilo de jogo, até mesmo a saída de bola, que inicia pelo lado esquerdo e é girada essa bola de forma rápida lá pro Cedric, porque ele não é um cara que chega no fundo, mas ele tem qualidade de passe para receber essa bola com certa liberdade e distribuir bem o jogo. Então você faz a equipe adversária fazer o balanço pro lado esquerdo, deixar o lado direito livre, essa bola é invertida, quando a equipe adversária tá se locomovendo pro lado direito, você
aproveita os espaços. É um time que, ao meu ver, tá ficando interessante. Tá ficando interessante. Ainda precisa de ajustes, isso é normal. O Crespo não tem nem 10 jogos no São Paulo ainda nessa volta, nesse retorno. Mas eu tô começando a me iludir com o Tricolor. Começando a me iludir com o Tricolor. Vamos ver como que vai ser esse jogo de quinta-feira. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.